Conhecem este fado? Claro que sim. São as Canoas do Tejo. E antes de mais, boa noite e sejam bem-vindos à Noite de Reis. Canoas do Tejo, vocês associam esta canção a alguém em especial? Bom, começou por cantar poetas populares, poetas que escreviam as letras dos fados, mas que iam escrevendo também as letras da vida. Eram pessoas sábias com quem o rei desta noite muito aprendeu. Procurou depois outros poetas, outros compositores. Com mais de 30 anos de carreira, continua aquilo a que se chama um fazedor de êxitos. Tudo o que canta é sucesso. Filho de fadista, o fadista que homenageamos esta noite continua um homem inquieto, solidário e justo. As Canoas do Tejo dizem muito, mesmo muito. Senhoras e senhores, o rei desta noite, Carlos do Carmo. Duas lágrimas de orvalho caíram nas minhas mãos quando te afaguei o rosto. Pobre de mim, pouco valho para te acudir na desgraça, para te valer no desgosto. Pobre de mim, pouco valho para te acudir na desgraça, para te valer no desgosto. Porque choras, não me dizes, não é preciso dizê-lo, não dizes, eu adivinho. Os amantes infelizes deveriam ter coragem para mudar de caminho. Os amantes infelizes deveriam ter coragem para mudar de caminho. Pelo amor, damos alma, damos corpo, damos tudo, até cansarmos na jornada. Mas quando a vida se acalma, o que era amor é saudade, e a vida já não é nada. Mas quando a vida se acalma, o que era amor é saudade, e a vida já não é nada. Se estás a tempo, recua, amordaça o coração, mata o passado e sorri. Mas se não estás, continua, disse-me isto minha mãe, ao ver-me chorar por ti. Mas se não estás, continua, disse-me isto minha mãe, ao ver-me chorar por ti. Boa noite, Carlos. Boa noite. Muito bem. Antes de mais, quero-lhe agradecer o facto de ter vindo a ocupar o trono desta noite. Eu é que agradeço o convite. Carlos, antes de começar a cantar o fado, segundo me constou, pelos textos da produção, o Carlos começou por cantar canções do Sinatra. Isto é verdade ou não? Sim, à volta dos 12 anos de idade. Eu comecei realmente criança por cantar canções brasileiras de dois grandes mestres da música popular do Brasil, o Dorival Caymmi e o Luís Gonzaga. E depois, quando comecei a falar inglês e a aprender inglês, é que comecei a cantar Sinatra, e que é a minha grande referência em termos de canto em língua inglesa, pelo seu phrasing e pelo seu timing. Acho que é uma dicção perfeita e um balanço de canto que, para mim, nunca encontrou quem se comparasse. Carlos, confesso-me uma coisa. Gostava ou não gostava de ter estado nessa noite de homenagem a Frank Sinatra e de poder ter-lhe cantado, por exemplo, o tema que eu cantei por momentos, Canoas do Tejo? Não sei, é uma pergunta interessante. Talvez gostasse, mas repara, só se isso tivesse o sentido da fraternidade, de alguém que ele conhecesse de perto, por perto, e que valesse a pena no sentido mais fraterno, menos exibicionista, percebe? Sabe que os americanos
tudo o que fazem é espetáculo. E há coisas que eu penso que não devem ser passivas de espetáculo, como é o caso dos sentimentos. E, por consequência, eu preferia, num grupo de amigos em casa, sem televisão, cantar a canoa para ele. Achava isso mais profundo, mais sincero, pela grande admiração que tenho por ele de uma vida inteira. A Câmara da Noite de Reis andou pelas ruas de Lisboa a tentar ver, com os olhos ainda a preto e branco, um passado feliz de um grande cantor. Venham connosco nesta viagem. O amor por Lisboa que Carlos do Carmo canta sempre que pode começou aqui, no bairro da Bica, onde nasceu há 56 anos, já a ouvir o fado. Nascer com ele é dizer pouco, pois parece que Carlos começou a ouvi-lo ainda na barriga da mãe, a célebre Lucília do Carmo, fadista de pergaminhos. O pai, livreiro de profissão, muda de ramo quando conhece a mãe e abre a adega da Lucília, no bairro Alto, que mais tarde alarga e rebatiza como o Faia. Entretanto, Carlos do Carmo cresce por aqui, pendura-se no elevador como todos os garotos das redondezas e faz-se um aluno brilhante. Quando termina os estudos no Liceu Passos Manuel, segue para a Suíça por ser demasiado novo para entrar para a faculdade. Na Suíça tira 3 cursos de línguas, faz um interregno de 1 ano em que volta a Portugal e se alista na Marinha Mercante. A bordo conhece meio mundo, de África ao Brasil, e regressa à Suíça agora para tirar os cursos de hotelaria e comércio. Hotelaria e comércio era a vocação que o pai queria que seguisse e é assim que o convence a vir para Lisboa, ajudá-lo na gerência do Faia, onde conhece Judite do Carmo num dia em que resolveu traçar o destino com uma cantiga. Casam-se na igreja das Chagas, que abriu de propósito para o efeito, já lá vão 30 anos mais 3 filhos. Ainda Lisboa era menina e moça, quando Carlos do Carmo começa a cantar Sinatra, de quem é o fã número 1, e música brasileira. Nas ruas da cidade antiga, pela noite fora, numa boémia a rigor. O fado vem depois, por acaso, quando Mário Simões tinha uma faixa de um disco por gravar e se lembra de convidar Carlos do Carmo para a interpretar. O Faia é a casa de fados que identifica o seu nome. Dizer entre amigos vamos ao Faia era quase o mesmo que dizer vamos à casa do Carlos do Carmo. O resto é história. São 32 anos de carreira em que todos os discos que gravou foram de ouro ou prata, com passagem pelas salas mais importantes do país e do resto do mundo. Com as canoas do Tejo e muitos fados vividos, Carlos do Carmo veio para ficar e ficou, para ganhar o título absolutamente unânime de Rei do Fado, que a Noite de Reis tem hoje o prazer de aclamar. Carlos, um homem de Lisboa que canta esta cidade como tão poucos, o que é que diria se eu lhe pedisse uma declaração de amor a Lisboa? Cantava-lhe um fado ou dizia-lhe um poema? Sabe, é difícil responder a isso por razões muito profundas. Eu sou de Lisboa de 5 gerações. O meu avô, o pai do meu pai, era de Lisboa, o meu pai era de Lisboa, eu sou de Lisboa, os meus filhos são de Lisboa e os meus netos são de Lisboa. Isto é o que se chama estar intacto em relação à cidade. E por mais atrocidades que se possam cometer na minha cidade, que são a lei inexorável do tempo, não é? Os carros, a poluição, o lixo, as coisas confusas da modernidade, por mais que isso aconteça à minha cidade, eu tenho sempre um olhar romântico sobre a minha cidade. Eu adoro Lisboa e presto-lhe atenção. E então a declaração de amor que lhe faço é essa mesmo. Presto-lhe atenção. Eu presto muita atenção à minha Lisboa, porque gosto visceralmente da minha cidade. Para uma noite de conversa e música, nada melhor do que um bom conversador e um músico magnífico. E, além disso, um excelente amigo do nosso rei. Ele vai acompanhar toda esta emissão e vai ser, e é justo dizê-lo, o maestro da conversa. António Vitorino de Almeida.
No Campo Grande, junto à velha casa que tu tão genialmente cantas, havia um homem que costumava dizer: eu não sou de vinganças, mas quem as faz, paga-mas. Ora bem, muito ao contrário. O que é que vai sair daí? Numa entrevista tua, recente, não sei quanto é que foi, vias escrito: infelizes aqueles que vivem com ódio e rancor. Minha pergunta é esta: tu não achas que o ódio e o rancor muitas vezes são consequência de uma falsa tolerância que leva, assim, a recalcar sentimentos em vez de resolver situações, indo, se for preciso, para o confronto? Eu penso que tu, sendo um homem de paz, porque também dizes que és um homem de paz, guerra não é contigo, mas és um homem de luta. És ou não um homem de luta? Eu acho que sim. Penso que sim, um homem de luta serei. O que me parece... repara, a pergunta também é dirigida a mim. Tu estás-me a fazer a pergunta a mim. Eu acho que cada pessoa só pode responder realmente por si própria. Eu não posso responder pelos outros. Eu não sou capaz de viver com ódio nem com rancor. Não tenho capacidade para carregar isso aos ombros. Há qualquer coisa que tem a ver com o embranquecimento do cabelo que nos vai trazendo alguma sabedoria. E há uma coisa que eu também agora tenho como sabedoria, que é o seguinte: cada vez sei mais que sei menos. Ou seja, estou num ponto que é capaz de convergir com aquilo que tu dizias, a tolerância. Mas não é uma tolerância falsa, hipócrita. É o tentar entender o ser humano à luz da realidade que nos cerca. As coisas mudam, transformam-se, e por vezes a dificuldade está em detectar onde está o inimigo. Essa é talvez a maior problemática que eu enfrento. Porque sou muito dado à lealdade, sou muito dado à ética, não sou nenhum paradigma de coisa nenhuma, nem pretendo ser exemplo de nada, mas sou leal para com as pessoas. E, portanto, começo a ter uma capacidade de tolerância quando vejo que há tentações ferozes que levam as pessoas a ser desleais. E de antes, com o sangue na guerra, eu era capaz de cortar relações, de ser truculento. Hoje não sinto capacidade para isso, porque começo a dimensionar e a dizer assim: coitado, por causa do dinheiro traiu-me. Coitado, por qualquer coisa que é o poleiro ou a vaidade, traiu-me. É claro que é grave, porque entro num sentimento de piedade. Mas há muita tolerância nisso e não há nenhum ódio, nenhum rancor. Dou-te a minha palavra de honra. Não sei viver com ódio e com rancor. Não sou capaz, e digo-te uma coisa: infeliz de quem é capaz, porque deve ser uma carga muito pesada. Muito pesada. E dolorosa. Eu acredito que seja. Porque, efetivamente, bem, o inimigo esconde-se sistematicamente e, às vezes, até se esconde dentro de nós mesmos. Bem, portanto, muitas dessas pessoas que nós, às vezes, consideramos nossos inimigos, há de facto de compreender que talvez nem saibam que têm o inimigo dentro delas. Claro. E esse aspecto é importante em relação à tal tolerância autêntica, não a falsa tolerância. Exato. Mas eu considero, de qualquer forma, que tu és um homem extremamente frontal. Tenho procurado ser ao longo da minha vida. E vais, efetivamente, para o confronto, mas um confronto muito leal, um confronto muito aberto. És um homem muito solidário também. Eu estou aqui a fazer estes elogios todos. Sabes, eu sou crente. Porque acho que é muito... Eu sou crente e queria dizer-te o seguinte: Deus tem-me dado essa capacidade de ser solidário, que eu gosto de manter intacta. Quer dizer, não é nenhum acontecimento grave, negativo, que se tenha passado na minha vida, que me rouba a solidariedade para o ato seguinte. Eu acho que a solidariedade, tu e eu pertencemos a uma geração onde não se usava esta palavra, praticava-se. Pois. Portanto, eu temo muito quando as palavras são gastas. Atualmente fala-se muito de solidariedade e pratica-se pouco solidariedade. Nós pertencemos a uma geração que usava muito pouco a palavra, mas praticava. Nós só temos este defeito, é que continuamos a praticar. E usamos pouco a palavra. Eu até nem gosto muito de a usar. É um bocadinho diferente. Eu sei que o Carlos do Carmo tem 3 filhos, uma rapariga e 2 rapazes, e todos eles ligados de uma forma ou outra ao mundo do espetáculo. Carlos, é ou não para si um orgulho ter todos os seus filhos ligados ao espetáculo, à música? O grande orgulho que eu sinto pelos meus filhos e o grande amor que lhes tenho como pai normal, o meu orgulho assenta no seguinte: qualquer dos 3, sendo personalidades completamente distintas, tem uma coisa que eu prezo muito, que é um conjunto de valores: inteligência, sensibilidade e caráter. E um pai que diga isto dos filhos só pode ser um pai orgulhoso. Nisso é que eu tenho muito orgulho. O resto, a vida é deles. Eles é que a vão escolher. O mundo do espetáculo que referiu é incrível. A minha mulher e eu nunca tivemos a preocupação de, sabe, aquela tentação que os pais têm de ver se o meu filho vai ser advogado, ou se vai ser arquiteto, ou se vai ser engenheiro. Estas licenciaturas nunca foi preocupação da minha mulher e minha.
foi sempre a nossa preocupação de fazer funcionar as coisas entre nós com inteira liberdade, com inteira responsabilidade. O que acontece é o seguinte, sendo a minha casa uma casa de doidos, com horários loucos, e por onde ao longo da vida têm passado pessoas lindíssimas desta minha terra, grandes pintores, grandes poetas, grandes músicos, grandes cantores, pessoas ligadas ao mundo da arte, eu quando me dei conta que os meus filhos estavam agarrados pelo mundo do espetáculo já era tarde. Porque eles cresceram a ver essa loucura lá em casa. Copos, madrugadas, música, canto, representação, convívios maravilhosos, com muito pouca maledicência, sempre a construir o lado da vida que nós amamos, que é o lado belo, e sempre contra a mesquinhez, o jogo de capela, o jogo da política baixa, de aproveitar a ausência do companheiro de profissão para dizer mal dele e ele entrar e dar-lhe um grande abraço. Isso não é mundo que a gente frequente. Não frequentamos isso. Pois bem, o orgulho de um pai pode passar por aqui. É um dos filhos de Carlos do Carmo, Paulo Gil, que vem cantar agora à Noite de Reis. A canção chama-se Princípio. Quero viver sem rancor, sem culpas do passado e sem medo do futuro. Não há culpa ou culpado, nenhum tem culpa de amar e ser amado. Quero viver agora sem qualquer derrota, renascer, acordar de bem com a vida, começando este canto que o meu fado traçou. Felicidade, princípio pronto a fazer que mesmo incerto, sei que alguém me disse um dia: deixa que a vida te envolva e leve no embalo desse encanto. Vou procurar quem serei, a tempo, no momento, como a encontrarei. Será como neste verso, quente junto ao peito. Vou procurar agora, em tom de descoberta, o traço certo, o mais preciso e belo, que me acompanhará seguro na linha desta vida. Felicidade, um amor de encontro tão perfeito entre ti e este princípio imenso, num abraço tão profundo com aquilo que vivi. Entre ti e este princípio imenso, num abraço tão profundo com aquilo que vivi. E viverei. Carlos, já alguma vez tinha imaginado o seu filho Paulo Gil aqui no palco a cantar? Ainda por cima numa noite de homenagem ao Carlos do Carmo. Sabe, eu pertenço, como há bocadinho, deve lembrar-se que eu há bocadinho disse que aqui na minha casa é uma loucura, não é? Mas tem sido sempre. Portanto, é uma família de doidos. Porque, repare, artista, quem quer ser artista só por loucura, não é? Um país tão pequeno, num espaço difícil. Mas esperava, e quero dizer-lhe o seguinte, ele está a ganhar logo à partida 10-0, porque eu não componho, o que acabou de ouvir é composto por ele. A insegurança, o nervosismo, eu estava-me a rever. Eu não sei se vocês no filme, eu não sei qual foi o filme que passaram da minha vida, mas se vocês forem aos arquivos da RTP, a primeira vez que eu passei na televisão, cantei num programa com a minha mãe. E eu estava sentado enquanto a minha mãe cantava e vice-versa. E fiquei o tempo todo assim, com as mãos dentro das algibeiras, e só, a cada verso que saía, eu só dizia para mim próprio: levem-me daqui.
eu quero me ir embora, eu quero fugir rapidamente daqui. Portanto, esse estado de tensão, eu estava a olhar, ele tem o biquinho do viúvo, portanto, corte de cabelo exatamente como eu tinha naquela idade. Eu estava a olhar para ele e estava a dizer assim, meu rapaz, é por aqui que tudo começa, é preciso sofrer, e tudo tem um princípio. Pronto, Deus lhe dê sorte, o meu apoio ele vai tê-lo incondicional, e penso que só não o meu, mas de todos os meus queridos companheiros de profissão, da minha geração, aqueles que usam a tal palavra, mas não a dizem. O António tem duas filhas que estão Três. a seguir... Duas que estão a seguir a carreira como atrizes. Acompanha a carreira delas, não acompanha? Como é que segue tudo isso? Acompanho, em grande parte, como público, não é? Distanciando-me da... Quer dizer, acho que não devo misturar muito o lado de ser pai com o lado de poder ser crítico. Elas também são críticas em relação a mim. Isso é que me dá confiança nelas e na crítica delas. Mas, por outro lado, é evidente que acompanho com o mesmo orgulho com que o Carlos acompanha a carreira dos seus 3 filhos, que, aliás, estes lançou-se hoje, mas os outros já estão bem lançados na vida. É claro que não podemos deixar de ter orgulho neles, não é verdade? Felizmente. Carlos do Carmo. O Carlos do Carmo é tão fiel às pessoas e aos lugares que, quando sai para ouvir cantar o fado, é tido e achado na Parreirinha de Alfama, onde canta uma fadista chamada Argentina Santos. E é precisamente a Argentina Santos que vem cantar o Chafariz do Rei. Aprendi a namorar lá no chafariz do rei. Aprendi a namorar lá no chafariz do rei. Foi no chafariz de dentro, ai que meu amor encontrei. Foi no chafariz de dentro, ai que meu amor encontrei. Mais tarde, já mulherzinha, 14 anos, a espigar, galho foi, ai, maneirinha, comecei a namorar, galho foi, ai, maneirinha, comecei a namorar, e quando a fonte vinha, com muito rapaz falei, e muita filha quebrei na cara de alguns meninos que se faziam mais finos lá no chafariz do rei, que se faziam mais finos lá no chafariz do rei. Busquei outro chafariz que fosse mal famosento. Busquei outro chafariz que fosse mal famosento. Mas o que me fez feliz foi o chafariz de dentro. Mas o que me fez feliz foi o chafariz de dentro. Porque o destino bem quis sempre à volta aquele andei. A razão pode ficar de filme desta maneira. Foi na rua da Regueira. Aqui meu amor encontrei. Foi na rua da Regueira. Aqui meu amor encontrei.
enquanto o rei põe a conversa em dia com o mestre António Vitorino de Almeida, vamos fazer aqui uma pausa. Na segunda parte da Noite de Reis, há mais música e amigos muito especiais de Carlos do Carmo neste palco. Fique para ver. Até já! Bem-vindos à segunda parte da Noite de Reis. Sem mais demoras e porque o rei desta noite é um fadista, quero que ouçam connosco Ricardo Rocha, na guitarra portuguesa, e João Paulo ao piano, interpretando justamente Fábula. Vamos ver.
Eu ouvi dizer que o maestro Vitorino de Almeida é um fanático. É fanático de tudo. Do trabalho, das amizades, das boas conversas, do futebol e do fado. Também é fanático do fado. Eu diria que eu sou um fundamentalista. Bem. Não, olha, quando o fado é cantado da forma como há pouco aqui ouvimos, que é uma verdadeira lição de arte e de lição também de ser português. Bem, sou fanático ou fundamentalista da qualidade quando assisto a um espetáculo tão extraordinário como este que acabámos de ouvir, este duo de guitarra e piano. Neste país, como tu sabes, Carlos, quando se vêem pessoas novas com valor, costuma-se dizer sempre assim: oxalá, Deus queira que não se perca. Quando este país, que já não é nada novo, é que passa a vida a perder as pessoas. Bem, e realmente aquilo que aqui ouvimos foi um grande momento musical e eu, desculpe, eu se calhar fugi um pouco à pergunta, mas como fundamentalista não quero deixar de fundamentar esta resposta. Eu acho que assistimos aqui a dois grandes momentos musicais, cada um à sua maneira, o passado e o presente. Aqui. Subscrevo o que dizes e dir-te uma coisa. Ocorre-me, em relação à Argentina Santos, dizer uma coisa extremamente curiosa. É, por assim dizer, a última figura dos mestres do fado. Não é? Estamos a falar de uma geração que tem a Amália, a Lucília do Carmo, a Maria Teresa de Noronha, a Berta Cardoso, a Hermínia Silva. Esta senhora é a última figura, plena de recursos, a cantar o fado corrido, que é um fado de mestres, com um estilo ímpar. Não é? Mas é extremamente curioso dizer uma coisa a propósito do país. É a primeira vez que esta senhora canta na televisão. Nunca tinha cantado na televisão. Estás a ver? É extremamente curioso. O país perde. Em relação ao duo jovem, também tive o gosto de convidar, estava a ouvi-los tocar e ocorreu-me uma situação muito curiosa passada uma vez na minha vida com um grande amigo meu já desaparecido, um homem de quem fui amigo durante décadas e que muito me ensinou muitas coisas da arte e da vida. O seu nome, Rogério Paulo, foi um ator de teatro deste país e um teatrólogo. Um dia o Rogério convidou-me para assistir a uma peça de teatro que era representada só por gente jovem. Alguns deles hoje consagrados atores deste país. E o Rogério acabou emocionadíssimo. Saímos e ele disse-me assim: Carlos, sabes uma coisa? Sabes o que é que eu sinto? Sinto que, ao ver representar assim e ter a certeza que o teatro vai continuar em Portugal muito bem, valeu a pena tudo o que eu fiz. Foi isso que eu senti hoje também aqui. É que realmente a projeção é que nos dá a dimensão do esforço que temos que fazer durante a vida, que é relativamente breve, não é? É relativamente breve. É relativamente breve. Mas sem perder de vista o respeito que devemos aos mestres. Uma das coisas que eu insisto sempre com a jovem geração a seguir à minha, é nunca perder de vista esse respeito que nós devemos a alguém que já fez qualquer coisa que é para nós uma base. Eu acho que a coisa é muito mais importante esse respeito. Mais triste que uma pessoa ou um país pode ter é não ter passado. Eu acho que se o conservador é uma pessoa que defende os valores do passado e não a porcaria do passado, bem, eu sou plenamente um conservador. Para mim, o reacionário até é uma pessoa que defende o presente. Está contente com o que está a dar. Bem, isso é que é o verdadeiro. Portanto, já temos dois dados aqui do António hoje. Fundamentalista e conservador. Conservador. Bem, duas, já são duas. Eu já respondo. Espera pela resposta. Estou-me a meter contigo. Tu precisas de ser espicaçado. Ora bem, mas a verdade é que esse passado pesa muitíssimo no valor que aqui se verificou nesta intervenção destes dois rapazes. Porque esse passado... Para já, Ricardo Rocha, não é? Ricardo Rocha nunca tocaria guitarra se não tivesse havido fado, quer dizer, porque era um instrumento que não passava pela cabeça de ninguém. É neto de um dos mestres da guitarra de fado, do Fontes Rocha. Ora, isso eu não sabia, mas... A base do fado já ele ali tem toda. Simplesmente está-se a tentar projetar para outros caminhos. E com certeza. E a universalidade da guitarra. Só temos que lhe agradecer. E utilizando caminhos novos, renovando caminhos novos. Os caminhos novos também envelhecem, e de que maneira? Porque isto, ser moderno é bom ou mau consoante a qualidade do presente. Bem, portanto, o ar de renovação que eu senti aqui foi enormíssimo, foi magnífico.
E eu sei que o Carlos gosta de azul, gosta de futebol e é do Belenenses. Sou sim, senhor, ninguém é perfeito. Que, por acaso, o Belenenses é um clube perdedor. Isto quer É perdedor como? Está em 6º lugar, está a 3 pontos do Benfica e o plantel todo do Belenenses custa tanto como o melhor jogador do Benfica. Desculpe, isso não é um clube perdedor. perdedor. Não, é verdade. Não é verdade isso. Não é um clube perdedor. É verdade. Há alguns problemazinhos com os salários em dia, mas isso é característica dos pobres. Grande Belenenses advogado de pobre. defesa. Mas digo-lhe, em Belém, naquela área, não há nenhum clube melhor. Pode ter a certeza. Ali é imbatível. Bem, o Atlético também é bom. É Alcântara. É simpático. Alcântara, já é outra zona. Não me fales disso, que isso é uma rivalidade terrível. bem. Belenenses Pois, Atlético pronto, é uma pronto, rivalidade. Não vamos... Lá está o tal confronto. Vamos ser frontais, mas guerra não. Pois, Paz, está bem, está paz, bem. paz. Belenenses, coisa mais linda que há no mundo. Azul. Quando ganha uma festa. Mas quando perde, o Carlos do Carmo sofre. Por acaso é uma pessoa que gosta de sofrer, ou não? Bom, se você entrevistar alguém que gosta de sofrer, pronto, eu respeitarei essa pessoa, mas eu não estou muito a ver o ser humano gostar de sofrer. Eu, palavra de honra, que não nasci para sofrer. E não gosto muito dessa ideia. Não me Ainda sabe bem. bem. Mas isso, portanto, não é nenhuma insinuação em relação ao Belenenses, pois não? Porque o Por Belenenses- acaso era. Não é, porque o Belenenses dá-me grandes alegrias, percebe? Eu, por exemplo, o ano passado vi o Belenenses em queda livre. Estava quase a ir para a 2ª divisão. De repente, comprou 2 marroquinos, um bósnio, um croata, aquelas coisas em saldos que o Belenenses compra, e está em 6º lugar. Isto são só alegrias. Se o Belenenses ficar a meio da tabela, Claro. dado que o plantel todo custa tanto como o jogador mais caro do Benfica, eu sou um vencedor, não sou um perdedor. Sim, senhor. Não é? Subscrevo. Estás de acordo? Estou de acordo. Ser do Belenenses é uma maneira de estar na vida. Pronto, somos poucos, mas muito aguerridos. Prometi amigos muito particulares de Carlos do Carmo para esta noite e vou cumprir. Neste palco vai cantar um dos homens da vida de Carlos do Carmo. A voz é por todos considerada das melhores que Portugal tem. E o nome é mais que conhecido. Paulo de Carvalho, o Paulinho como Carlos gosta de chamar ao amigo. Está na Noite de Reis e traz uma versão das canções Mãe Negra e Meninos do Ampo. Paulo de Carvalho. Pela estrada desce a noite, Mãe Negra desce com ela. Pela estrada desce a noite, Mãe Negra desce com ela. Mãe Negra não sabe nada. Mãe Negra não sabe nada, nem buganvilhas vermelhas, nem vestidinhos de folhos, nem brincadeiras de guizos nas suas mãos apertadas. Só 2 lágrimas grossas em 2 faces cansadas, só 2 lágrimas grossas em 2 faces cansadas. Mãe Negra não sabe nada. Mãe Negra não sabe nada. Com fios feitos de lágrimas passadas, os meninos do ano fazem alegria, constroem sonhos com os mais velhos de mãos dadas, e no céu descobrem estrelas de magia, com os lábios de dizer nova poesia. Soletram as estrelas como letras e vão juntando no céu como pedrinhas, estrelas, letras para fazer novas palavras. Os meninos à volta da fogueira vão aprender coisas de sonho e de verdade,
vão aprender como se ganha uma bandeira, vão saber o que custou a liberdade. Palavras sempre novas, palavras deste tempo sempre novo, porque os meninos inventaram coisas novas e até já dizem que as estrelas são do povo. Assim, contentes à voltinha da fogueira, juntam palavras deste tempo sempre novo, porque os meninos inventaram coisas novas e até já dizem que as estrelas são do povo. É que os meninos à volta da fogueira vão aprender coisas de sonho e de verdade, vão aprender como se ganha uma bandeira, vão saber o que custou a liberdade. É que os meninos à volta da fogueira vão aprender coisas de sonho e de verdade, vão aprender como se ganha uma bandeira, vão saber o que custou a liberdade. E os meninos à volta da fogueira vão aprender coisas de sonho e de verdade. A escolha de compositores e de poetas que Carlos do Carmo costuma cantar revela que ele é um homem de muito bom gosto. Carlos, o gosto sobrepõe-se sempre ao lado comercial na escolha do seu repertório? É uma pergunta muito curiosa. Afinal, o que é comercial? O quê? O que é comercial? Talvez seja essa a primeira Grande questão. pergunta a Exatamente. fazer. Depois é um problema de critérios. Aquilo que, do muito pouco que eu tenho, enfim, aprendido na vida, porque nós sabemos sempre muito pouco, e não tendo nada que me lamentar da carreira que escolhi, e tendo que agradecer sempre a generosidade aos portugueses de gostarem de mim e continuarem a gostar, e sendo isso para mim, portanto, um atributo de grande responsabilidade, faz-me pensar o seguinte: cada pessoa que edita um disco, estamos a falar, portanto, da nossa área, de quem canta, tem nas suas mãos uma faca de 2 gumes. Se quer puxar para cima, e se gosta de puxar para cima, grava e não está preocupado se isso é ou não comercial, mas acaba por ser comercial porque se trata de um produto, não é? Uma gravadora não é propriamente dito uma instituição de filantropia, é um negócio. Agora, se não está interessado nisso e se acha que nivelar por baixo é que vale a pena, tudo bem, não contem comigo. Posso fazer uma pergunta? Sim, sim, claro. Não, tu deste uma grande volta ao fado, isto aqui há uns anos. Eu lembro-me que quando o Beethoven sentiu que estava surdo, teve uma frase que foi esta: eu vou agarrar o destino pela garganta. E sendo o fado o destino, tu também agarraste o destino pela garganta. E tu e o José Carlos Ari dos Santos, que é um nome que tem que estar sempre ligado à tua... As palavras. E vocês, os que têm composto as músicas? Realmente deste uma volta completa ao fado no sentido de deixar de ser um destino necessariamente... Pronto, aquilo que se dizia sempre do fado conformista. O fado pode ser triste, o fado pode ser até um pouco sofrido, mas não conformista. E tu fizeste o fado inconformista. Para mim, essa é a tua grande... uma das tuas grandes vitórias. Mas o fado tem, penso em si, os condimentos para isso. É um problema de opção, um problema de escolha. O fado tem uma gama imensa de mulheres e homens que definem o fado pela sua maneira diferente, cada um, de estar nele, de o sentir,
da sua concepção, da sua forma estética. E a riqueza do fado está justamente neste conjunto de pessoas. Mas tem como ponto de partida 3 temas musicais, que são apenas temas criativos. Um deles tivemos aqui cantado superiormente pela Argentina, que é o corrido. E tem o menor e o moraria. O menor é triste, é esse lado trágico. E temos os derivados do fado menor. Temos o fado moraria, que é um fado afirmativo, e que, por consequência, tudo o que parta daí pode ter caráter afirmativo. E este fado corrido, que é um fado já quase dançável, onde a alegria e a esperança da vida estão presentes. Portanto, isto depois é um problema de estado de espírito e de modo de encarar o fado. Eu nunca encarei o fado como uma tragédia. Acho que o fado não é melhor nem pior que as outras canções, é diferente. E tenho, por experiência adquirida ao longo destes anos, o privilégio de ver quanto ele toca outros povos. Eu uma vez cantei, este é um exemplo que eu trago sempre à baila. Cantei 3 noites em Helsínquia. Havia 11 portugueses que se revezaram. Uma noite estiveram 4, outra 4 e tal, para fazer uma pequena claque. E o resto eram só finlandeses, numa sala de 1000 e tal pessoas. Eu tive a sensação que estava a cantar em Lisboa. Os extremos tocam-se, não é? Finlândia do lado de lá, Lisboa aqui. Havia uma apetência das pessoas, um interesse. E tive comentários no camarim a este nível. As pessoas chegavam junto de mim e diziam-me assim: vocês agora, com a integração económica na Europa, não percam estas coisas. Isto é que vos faz diferente. E eu tenho sempre essa preocupação, porque estive agora há 15 dias a cantar na capital europeia da cultura, que é o Luxemburgo. E os luxemburgueses estavam perfeitamente envolvidos. Continuam-me a perguntar, mas porquê? Porque eles percebem. Temos visitas. Espera. Deixai que vos cumprimente este vosso criado. Chamai-me simplesmente o bobo, louco, aparentemente, sem dúvida aleijado, mas nem por isso um aleijão tenha o juízo desprovido de razão. Mas que prazer que é ver na corte Dom Carlos do Carmo, Dom Carlos do Charme. Dás-me licença. Vossa voz de dom tão bem timbrado sempre teve o dom de encantar-me. Esse tom melodioso, a rigorosa afinação, o repertório tão cuidado. É raro ver tal coisa na canção, mais raro ainda é vê-la no fado. Mas afinal, o que é que se passa? Depois de um homem na cidade, depois de um homem no país, como me sinto infeliz por vossa trilogia ainda não ser realidade. Não é verdade que era a vossa ideia cantar um homem no mundo? E já lá vão 5 anos sem novo disco gravar. E o reino não pode esperar, pois desespera quem espera. Eu sei que por morrer uma andorinha não acaba a primavera, mas majestade, 5 anos são uma eternidade, e quando o reino desespera, cai o Carmo e a Trindade. Ai, perdoai, majestade, fugiu uma boca para a verdade. Um cravinho, muito obrigado. Ai, mas que embaraço. Porquê? É só um momento, majestade. Eu sei que a vossos olhos, assim, de telemóvel na mão, parece um paspalhão, mas esta ostentação tem-me dado promoção. Ainda dizem que sou tolo. Sim, É para mim! o rei está, mas não pode atender. O que é que o senhor quer? Eu nada posso fazer. Com certeza eu direi a vossa alteza. Majestade nem vai acreditar. Sabeis quem era? Conseguis imaginar quem acabou de ligar? Faço a mínima ideia. Eu vou-vos dizer. Dás-me licença? Sentei-vos, senhor. Sinatra. Exatamente aquele a quem chamam a voz. O Chico? Sim. Sabeis o que ele quer? Não. Convidar-vos para um duelo. Disparate, eu queria dizer para um dueto. Então, aceitais? Estais disposto? Para um dueto, sim. Para um duelo, não. Ainda bem, porque eu estava a brincar, que é a minha forma de reinar. Também o comum pensaria ver um Franca que dizem mafioso juntar-se a um Carlos que dizem charmoso. Seria, por certo, um momento glorioso que haveis sonhado um dia, mas que mal tem uma utopia se sois um incurável utópico. Afinal, sempre é bom sonhar, um sonho que todo o reino gostaria de vos ver realizar. Ai, perdoai-me, majestade, fugiu-me a boca para a verdade. Mais um cravo. Mais um. Ai, o que é isto? O que é que se passa? O que é que se passa? De repente estou a ver tudo azul. Dás-me licença? Ai. Ora, deixa ver. Discos de ouro sobre azul. Fato, camisa, gravata, cuecas, tudo azul. Um clube de futebol azul. O sangue que me corre nas veias azul. Mas o que é isto? Um clube de futebol negro? Ah, como é que o vosso Belenenses anda assim tão negro, sendo azul o Restelo? Outra vez? Pois. Outra vez? Está Agora- no 6º lugar, outra vez. Agora me vejo, porque vos custa tanto vê-lo. Outrora campeões, já lá vão os matateus.
Agora, seus troféus são apenas desilusões. Mas perdoai-me, majestade. Mais um cravo. Perdoai-me. São todos bem-vindos. Ainda bem, ainda lhe vou dar os outros. Já ninguém bate palminhas aos cravos. São todos bem-vindos. São todos bem-vindos. Pronto, minha função é terminada. Saudai por mim, vossa amada Judite, que menina e moça se viu por vós conquistada naquela noite de fados no Faia, deixando os seus olhos de cambraia, seus olhos em vosso lenço de cambraia, naquela noite de abril que amanheceu numa praia. Um confidente. Judite, menina e moça, meu fado, teus olhos que eu sempre tenho guardado. Perdoai-me, majestade, só mais 3 cravinhos. Sempre bem-vindos. Judite, Deixe-me dar um abraço, Tenho que lhe dar um abraço. meu fado. Parabéns, hein? Que belo bobo, hein? É verdade? Estamos aqui a falar há tanto tempo António, e eu deixa-me continuo repartir a contigo. lembrar-me. Desculpe interrompê-la. Com licença. E você para se ir habituando. Obrigada. Muito obrigada. Os mestres do fado vão para si desde os nomes de Berta Cardoso, Maria de Noronha, Amália, a sua mãe Lucília, Argentina Santos, e agora da nova geração de fadistas. Vê aí alguém a incluir nesse rol? Vejo pessoas com bastante possibilidade de cantar o fado de uma maneira inovadora. É muito perigoso a gente falar em pessoas porque fere suscetibilidades. Eu não me importo, o António há bocado dizia que eu sou frontal, é uma questão só de manter-me frontal. Eu conheço 2 pessoas na nova geração que têm potencialidades inovadoras. Do sexo masculino, um menino que eu gosto muito, que conheço desde pequenino, que é o Camané. Sempre que ele canta um fado composto, um fado que tem a ver já com qualquer coisa que mexe com a dinâmica do fado, gosto muito de o ouvir. E aquela que eu considero a grande figura do mundo do espetáculo português para amanhã, que é a Dulce Pontes. Gosto muito de ouvir a Dulce Pontes. Portanto, acho que o fado está bem servido. Tem continuidade, na minha modesta opinião. As casas típicas foram desaparecendo, perdeu-se o hábito de ir aos fados, mas o que é verdade é que na grande noite do fado aparecem sempre novos fadistas e novas vozes. Como é que isto se explica? A grande noite do fado, penso eu que nessa matéria não sofreu nenhuma alteração. Sempre se manteve como um espaço onde aparece gente dos bairros, que são os focos de resistência em relação ao fado. Eu chamar-lhes focos de resistência, porque a vida nos bairros, mesmo no Porto, não é? Não é só na Grande Lisboa, é uma vida comunitária, é uma vida de aldeia, onde se canta o fado de uma maneira espontânea e isso coexiste, não é? Um jovem da Alfama está perfeitamente atualizado em relação à música que se faz no mundo, conhece perfeitamente a Madonna, o Michael Jackson, está perfeitamente a par do que se passa, mas canta o fado, faz parte do seu culto, faz parte da sua cultura e da sua mundivivência. Eu conto-lhe uma história fascinante que me aconteceu há muito pouco tempo. Vinha a passear em Alfama com a minha mulher e com um casal muito amigo, que é um grande cantor do Brasil, o Ivan Lins. Com ele e com a mulher, nós gostamos muito de andar a pé. O Ivan Lins gosta de Lisboa, mas Lisboa a pé, que é a melhor maneira de ver uma cidade. E vinhamos descendo algumas escadinhas de Alfama. De repente, parámos, porque estava um homem a cantar, jovem, era uma voz jovem, mas escondido na varanda, escondido atrás da janela, a cantar um fado que eu nunca ouvi e estava perfeitamente a improvisar. Ou seja, ele estava-me a prestar um tributo e devo dizer-lhe que olhei para a cara do Ivan Lins e vi-lhe lágrimas nos olhos, porque aquilo é que se chama uma manifestação espontânea. O fado é isto. O fado, nós devemos talvez chegar a uma fase da nossa vida em que comecemos a falar menos de fado e a cantá-lo e a tocá-lo. Nós portugueses temos muita tendência para nos auto-justificarmos. Passamos o tempo a pedir desculpa. Vocês desculpem de eu cantar o fado. Vocês desculpem de eu ser português. Eu então subscrevo as palavras do meu amigo Raul Solnado, que diz assim: para ser português é preciso ter muita competência. Percebe? E vamos gostar de fado sem peias, sem fantasmas, só naturalmente com aquele fundamentalismo que há bocado o António punha nas palavras. Se isso é ser conservador, eu sou conservador. Estamos aqui a falar de fado há tanto tempo
E eu continuo a lembrar-me do final daquela viagem a preto e branco que fizemos na primeira parte do programa. Lembro-me da imagem do Cacilheiro e, por isso, lembro-me de um fado do Carlos do Carmo que tinha exatamente esse título, O Cacilheiro. Eu posso pedir-lhe para cantar, Carlos? Tenho muito gosto nisso, porque isso será lembrar o José Carlos dos Santos, que fez o Cacilheiro para um disco meu chamado O Homem na Cidade, que consideram os especialistas um dos marcos do fado. Não sou eu que o considero, são eles. E, mais uma vez, homenagear o Paulo de Carvalho, que foi quem fez esta música. E no Paulo, homenagear todos os autores que têm escrito para mim. Eu também sou rei por causa deles. E tenho-lhes muita gratidão a todos os meus poetas e a todos os meus músicos. Sem isso, não havia repertório. Lá vai, no mar da palha o Cacilheiro, comboio de Lisboa sobre a água, Cacilhas e Seixal, Montijo e mais Barreiro, pouco Tejo e muita mágoa. Na ponte passam carros e turistas, iguais a todos que há no mundo inteiro. Mas embora mais caras, a ponte não tem vistas como as dos peitoris do Cacilheiro. Leva namorados, marujos, soldados e trabalhadores, e parte de um cais que cheira a jornais, morangos e flores. Regressa contente, levou muita gente e nunca se cansa. Parece um barquinho lançado no Tejo por uma criança, num carreirinho aberto pela espuma. Lá vai o Cacilheiro Tejo à solta, e as ruas de Lisboa, sem ter pressa nenhuma, tiraram um bilhete de ida e volta. Alfama, Madragoa, Bairro Alto, Tocátula, num barco de brincar. Metade de Lisboa à espera do asfalto e já meia saudade a navegar. Leva namorados, marujos, soldados e trabalhadores, e parte de um cais que cheira a jornais, morangos e flores. Regressa contente, levou muita gente e nunca se cansa. Parece um barquinho lançado no Tejo por uma criança. Se um dia o Cacilheiro for embora, fica mais triste o coração d'água. O povo de Lisboa dirá, como quem chora, pouco Tejo e muita mágoa. E o povo de Lisboa dirá, como quem chora, pouco Tejo e muita mágoa. A voz de Carlos do Carmo fica bem a fechar esta segunda parte de Noite de Reis. Depois do intervalo vamos voltar a ter aqui a fantástica voz de Paulo de Carvalho e, por que não, satisfazer os caprichos do rei. Resta agora saber quais são. Eu já volto. Até já! Antes de continuarmos a conversa, vamos às cantigas. O Carlos do Carmo costuma dizer, a propósito de Paulo de Carvalho, que tanto lhe faz que ele cante rock, fado ou funky. O que ele quer é que Paulo de Carvalho cante.
Ora bem, e é mesmo o Paulo que volta para cantar outro medley de alguns fados que ele e Ari dos Santos compuseram para Carlos do Carmo. Uma justa homenagem ao nosso rei desta noite. Senhoras e senhores, Paulo de Carvalho. Da Figueira ou no Jardim da Estrela, num fogareiro aceso é que ela arde, ao canto do outono, à esquina do inverno. O homem das castanhas é eterno, quem sabe a desventura do seu fado, quem olha para o homem das castanhas, nunca ninguém pensou que ali ao lado ardem no fogareiro dores tamanhas, quem quer quentes e boas a estalarem cinzentas, quem quer quentes e boas quentinhas, quem compra leva mais calor para casa, quem quer quentes e boas quentinhas a estalarem cinzentas na brasa, quem quer quentes e boas quentinhas, quem compra leva mais amor para casa. Uma bola de pano num charco, um sorriso traquina, um chuto na ladeira a correr, um arco e o céu no olhar de um puto, um berlim abafado na escola, um peão na algibeira sem cor e um puto que pede esmola porque a fome lhe abafa a dor. Parecem bandos de pardais à solta, os putos, ai, os putos são como índios capitães da malta, os putos, mas quando a tarde cai vai-se a revolta, sentam-se ao colo do pai, é a ternura que monta, e o ovo vem-no a falar do homem novo, são os putos deste povo a aprenderem a ser homens. Os putos, ai, os putos, os putos, mas quando a tarde cai, vai-se a revolta, sentam-se ao colo do pai, é a ternura que volta, e o vai-no a falar do homem novo, são os putos deste povo a aprenderem a ser homens. No castelo ponho um cotovelo, em Alfama descanso o olhar, e assim desfaço o novelo de azul e mar
à ribeira eu encosto a cabeça, almofado da cama do Tejo, com lençóis bordados à pressa, na cambreia de um beijo. Lisboa, menina e moça, menina da luz que os meus olhos veem tão pura. Teus seios são as colinas, varina, pregão que me traz à porta ternura. Cidade a ponto luz bordada, toalha à beira-mar estendida. Lisboa, menina e moça amada, cidade mulher da minha vida. Lisboa no meu amor deitada, cidade por minhas mãos despida. Lisboa, menina e moça amada, cidade mulher da nossa vida. Mestre, a entrevista agora corre por sua conta. Por minha conta? Sim. Bem, a menos que seja só a entrevista, pronto. Este senhor tem realmente, além da voz que tem da articulação em que se percebe tudo, em que ele conseguiu dominar uma coisa terrível que é o português. Aliás, devo dizer outra homenagem a outros fadistas. Os fadistas conseguem fazer perceber o português, coisa que nenhum cantor de lead normalmente consegue. É verdade que é a grande escola do canto poético português. É esquisito. O fado com aquela... que vocês lá põem, não sei, mas percebe-se. Sim. Percebe-se. Eu percebo a Amália perfeitamente, percebo-te a ti, percebi quando ouvia a tua mãe a cantar. A minha mãe tinha uma dicção exemplar. Exemplar. É extraordinário. Exemplar. Mas agora é estranho como é que o fado é mais fácil de perceber do que qualquer outra forma de cantar em português. Eu tenho a sensação que tudo vai ser mais fácil em relação ao fado quando ele for liberto de fantasmas. Portanto, a gente cansa-se. Eu levo, como te disse há bocado, quase 33 anos de carreira a responder às mesmas perguntas. Você acha que o fado vai acabar? Você acha que o fado vai morrer? Você não acha que o fado já foi? Não acha que o fado podia ter sido? Quer dizer, nós portugueses somos muito autojustificativos. E a minha ideia sobre o fado é esta. Não é melhor nem pior do que a chanson urbana de Paris, nem a canção napolitana. É diferente. Mas é um modo de se afirmar que não é único, porque nessa altura a gente tem que ir aqui à projeção da canção rural portuguesa, e tens aí um trabalho notável como é o trabalho do Fausto, por exemplo, que é a música popular portuguesa cá bem em cima. Agora, isto passa também um bocadinho por gostar das coisas. Eu tenho paixão por cantar. Paixão. Eu canto com muita paixão, muita concentração. Tenho um grande respeito... Muito obrigado. Estou a olhar para estas pessoas que estão aqui, esta orquestra. Grande parte dos músicos eu não os conheço. Esta senhora que está aqui, acordeonista, é uma senhora que já me acompanhou em recitais meus, a Maria João. E olho para esta gente, que é uma gente jovem, que projeta qualquer coisa e que deseja música. Escolheu música num país pequeno, de um pequeno mercado, como profissão. São músicos. Eu tenho um imenso respeito. Eu, quando canto com uma orquestra, quando canto com músicos, eu digo assim, eu, analfabeto musical, que não aprendi música, mas que Deus deu um fiozinho de voz, alguma intenção, a tal dicção, e o privilégio de ter um público que gosta de ouvir, eu estou no maior respeito envolvido com estas pessoas. Ouço-te e deliro ouvir-te tocar, gosto de ouvir cantar bem. Eu não sou invejoso de quem faz bem. Tenho muita tristeza quando vejo o ridículo. Aí é que eu sinto a minha profissão muito abalada. Quando me entram com os pimbas e os contrapimbas, aí é que eu fico assustado. Aí é que a gente fica... Aí assusto-me, percebe? Agora, quando a minha profissão é tratada com elevação, seja a que nível for, qualquer tipo de música, eu sinto que tudo vale a pena, porque é a paixão que se põe nisto. Isto é uma vida de malucos.
E sendo uma vida de malucos, eu tenho aqui publicamente que prestar uma homenagem à minha mulher, que aturou estes malucos todos estes anos, a mim e aos filhos. Quer dizer, ser mulher de artista é barra pesada. E ela consegue gerir isto com uma classe. Percebe? Mas isto também é bom dizer. Isto também é bom dizer quando se tem. Porque, infelizmente, a gente nota que a maioria dos artistas, quando chegam a uma determinada idade, não tiveram um capital, talvez de investimento ou de sorte, para que consigam conjugar as questões e colocá-las em igual importância. Para mim, não é mais importante ser cantor popular da minha terra do que ser pai e marido. Ou seja, tendo-se uma família conseguida, eu estou-me quase nas tintas para a carreira. Quando a deixar, acho que cumpri, mas que tenho qualquer coisa que vale a pena. Claro. Isso é um todo. Agora, se eu fico fechado no meu ego, na grande carreira, porque as grandes salas, as grandes coisas, e depois fechado numa tremenda solidão que não sinto, acho que nada valeu a pena. E é essa mensagem que a gente tem que passar às pessoas. Nós somos malucos, completamente loucos, mas precisamos de ter sempre um ombro, precisamos sempre de ter alguém, um carinho de um filho, uma crítica. Os meus filhos são ferozes nas críticas comigo e eu admiro essa ferocidade, porque me protege da mediocridade, porque me faz chegar às pessoas em plenitude. E serão eles que vão dizer: pai, pare, porque já acabou. O pai agora daqui para diante não vai fazer bem. Eu quero muito isso. E este todo da vida é que vale a pena. Se isto é uma noite para comungarmos as coisas, não é vir aqui só dizer: eu sou o maior, já cantei aqui, já fiz isto, já fiz aquilo. Então, e a seguir? E os projetos e o que temos para fazer a seguir? Tanta coisa bela. Nós juntos, olha, tu tens um fado para mim, composto há 3 anos, que vai ser um estouro nesta terra quando a gente encontrar o poeta, e vamos tê-lo. Que é uma coisa lindíssima, uma peça. Amanhã. Que é para estimular esta gente que é jovem, para dizer que valeu a pena. Dar um beijo à Argentina, que é mestre nosso, que nos passa testemunho. E nós vamos passar aos outros. Isto da música é uma coisa de loucos, mas muito bela, que requer um grande respeito pelas pessoas. Muito grande. Porque é uma das artes. No fundo, A família sempre teve um lugar à parte na vida do nosso rei. Nas entrevistas, diz sempre que tem uma família muito bonita e amigos de quem gosta muito. Se a presença aqui da família pode ser um capricho do rei, satisfaça-se então o capricho da família. Carlos do Carmo, com família bonita e atenção aqui no Europa e aí em casa, pois trouxemos os netos de Carlos do Carmo, a Francisca e o Sebastião, e é isso mesmo. Eles vão estar aqui a cantar com o avô, e a canção só podia ser mesmo Os Putos. Ah, é? Vamos lá. Vem cá. Francisca, Sebastião, venham aqui para o pé do avô, está bem? Francisca, senta aqui ao meu lado. Sebastião aqui deste lado, está bem? Sentar aqui, está bem? Pronto, vamos pedir aqui aos nossos maestros muita compreensão, porque isto não foi ensaiado, está bem? Pronto. E os artistas ainda não são profissionais. Uma bola de pano num charco, um sorriso traquina, um chuto na ladeira a correr, um arco e o céu no olhar de um puto, uma fisga que atira a esperança, um pardal de calções astuto e a força de ser criança contra a força de um chui que é bruto. Parecem bandos de pardais à solta. Putos, putos. São como índios capitães da malta. Os putos. Mas quando a tarde cai, vai-se a revolta, sentam-se ao colo do pai, é a ternura que volta. E eu venho a falar do homem novo, são os putos deste povo, a aprenderem a ser homens, as caricas brilhando na mão.
a vontade que salta ao eixo e um puto que diz que não, se a porrada vier, não deixo um berlim abafado na escola, um peão na algibeira, sem cor, e um puto que pede esmola, porque a fome lhe abafa a dor. Parecem bandos de pardais A sorte. os putos, Putos. Os putos. são como índios capitães da malta. Os putos. Os putos. Outra vez? Vamos fazer outra vez. Você sabe também o refrão. Parecem bandos de pardais à solta. Os putos. Os putos. São como índios capitães da malta. Os putos. Você? Os putos. Mas quando a tarde cai, vai-se a revolta, sentam-se ao colo do pai, é a ternura que volta. E eu venho a falar do homem novo, são os putos deste povo, a aprenderem a ser homens. Carlos, o que se sente quando se pode ter o privilégio de se cantar com a família e de ouvir nas vozes dele, provavelmente, o futuro? O que é sentir isso? Sei, olha, eu agora estava a cantar com os meus netos e estava-me a lembrar que quando o Paulo e o Zé Carlos fizeram este fado para mim, eu comecei por cantá-lo com o meu filho, que hoje está aqui com 22 anos. E tenho fotografias, eu trazia os meninos para o palco, cantavam todos juntos, e o Paulo Gil comandava as operações. E tinha pouco mais idade do que têm os meus netos agora. É uma sensação muito profunda, muito bela. Sabe o que é? É o oxigênio da vida, é a paz interior, é gostar de viver. Sabe o que é? Porque, no fundo, tudo o que vier a acontecer tem que tudo valer a pena, porque é projeção de tudo aquilo que a gente tentou. Nós erramos muito, mas quando conseguimos estes momentos maravilhosos, eu acho que até os nossos erros não devem ser perdoados, porque a vida tem sentido nessa continuidade e naquilo que seja repartir com os outros a nossa felicidade, que são momentos particulares que vivemos. E esse conjunto, todo ele, a vida, o sucesso, o fracasso, os filhos, os netos, a nossa mulher, os nossos amigos, pilares indispensáveis da nossa vida, tudo isso a gente deve constantemente repartir e regar. É como uma flor, tem que regar para estar sempre viçoso. É o que eu penso. Homem de fidelidades e de amizades para a vida e para a morte, Carlos do Carmo é amigo da próxima convidada e gosta de ouvir cantar. É Argentina Santos, que vem cantar Vida Vivida. A volta atrás
aquela vida perdida que nunca soube viver, aquela vida perdida que nunca soube viver, voltar de novo, quem dera. A tal tempo de saudade, a voltar de novo, quem dera. A tal tempo que saudade volta sempre a primavera. Só não volta a mocidade, a volta sempre a primavera. A mocidade, o tempo vai-se passando e a gente vai se iludindo. O tempo vai-se passando e a gente vai se iludindo. Ora chorando, ora rindo, ora rindo, ora chorando, ora rindo. Meu Deus, como o tempo passa, dizemos de quando em quando. Meu Deus, como o tempo passa, a dizermos de quando em quando. Afinal, o tempo fica, a gente é que vai passando. Afinal, o tempo fica, a gente é que vai passando. Ponto final na terceira parte. Há ainda algumas boas surpresas para o rei e para todos nós. Vamos voltar à Europa daqui a pouco. Esperem por nós. Até já! Última parte desta Noite de Reis. Há alguns anos atrás, a RTP produziu e exibiu uma excelente série baseada num grande romance, Retalhos da Vida de um Médico, a partir do original de Fernando Namora. Carlos do Carmo, o nosso rei desta noite, cantava o tema-título da série, chamado Retalhos. E é por aí que vai recomeçar a festa, com a nossa orquestra recuperando esse tema, numa versão dirigida pelo maestro oficial da Noite de Reis, um dos homens fundamentais deste programa, João Paulo Soares.
corpo a boiar no mar de dor, esponja de fel que sabe a ti, sabor a ti que me faz mal, que faz doer dentro de mim. O nosso amor teve afinal um triste fim. Amar demais é doidice, amar de menos maldade. Amar demais é doidice, amar de menos maldade. Rosto enrugado é velhice, cabelo branco é saudade. Rosto enrugado é velhice, cabelo branco é saudade. Não há barco nem trigo, não há trevo, não há palavras para dizer esta canção. Gostar de ti é um poema que não escrevo, que há um rio sem leito e eu sem coração. Oh meu caro, vamos lá pôr os pontos de quem são os campos deste país. Une valse à trois temps, qui s'offre encore le temps, qui s'offre encore le temps de s'offrir à des détours du côté de l'amour, quand c'est charmant, une valse à quatre temps. C'est beaucoup moins dansant, c'est beaucoup moins dansant, mais tout aussi charmant qu'une valse à trois temps, une valse à quatre temps et une valse à É bom a 20 temps. gente descontraídamente envelhecer. Mas quando a tarde cai, vai-se a revolta, sentam-se ao colo do pai, é a ternura que volta. E eu venho a falar do homem novo, são os putos deste povo, aprenderem a ser homens. Canudos. Por onde vai? Se algum barco te abalroa, nunca mais voltas ao cais. Nunca, nunca, nunca mais. Carlos do Carmo, ver todas estas imagens é o revisitar de toda uma carreira. Gosta de se rever? Eu sou muito severo em termos críticos em relação a mim próprio. Costumo ser severo em relação aos outros, mas muito mais severo em relação a mim. Há só uma coisa que me enche de ternura, é que o primeiríssimo fado que vocês foram buscar, se vocês daqui a bocado repararem, vão ver que o meu filho, o Paulo Gil, é exatamente aquilo. Ergue a cabeça, o biquinho do viúvo, então é muito gratificante olhar para isso. Depois do resto é todo um percurso com aquilo que eu dizia há bocado, com muita vontade de fazer as coisas, de tentar entender que se nascer português não é redutor, mas que é preciso batalhar bastante, lutar bastante e acreditar naquilo que se faz. E há aqui percursos, pronto, tem aqui o Olímpia de Paris, tem aqui o Casino de Estoril, tantas coisas que se podem recordar como coisas que valem a pena, mas eu sou muito virado para amanhã, de maneira que, se quer que lhe diga o que penso disto, estou raladíssimo com o meu próximo disco que quero gravar daqui a um mês. Carlos, será que é possível, ao fim de tantos anos de carreira, conseguir marcar um episódio que fosse para si mais emocionante, mais marcante ao longo de toda esta carreira? A minha família surpreende-se com a minha capacidade de esquecer as coisas más. Eu não sou rancoroso e esqueço facilmente as coisas más. Mas não é por atitude, é assim, é natural. E tenho muita dificuldade em esquecer as coisas boas. De maneira que eu acabo por me oxigenar através das coisas muito belas que vão acontecendo à minha volta e, portanto, é-me sempre difícil destacar situações. Tem-me acontecido coisas continuamente bonitas. Há 15 dias, alguém que me disse uma coisa muito bonita. A semana passada, eu vivo muitas coisas mais recentes. Mas há uma que para mim teve uma marca muito importante. Realmente redimensionou
a responsabilidade de que eu já me deixo também envolver em relação à carreira que assumi e assumo. Na segunda noite que cantei no Olympia em Paris, a primeira vez, apareceu-me um homem com uma postura especialíssima, um português. O homem, eu olhei para as mãos e eram mãos de quem tinha trabalhado duro, muito duro. Não era nenhuma criança e era uma pessoa que estava com o seu melhor fato, muito bem vestido. Esperou o momento, porque eu tinha uma fila imensa de gente para me saudar, e eu percebi que ele queria dizer-me qualquer coisa. A gente intui, pela experiência que adquire das emoções, do convívio com as pessoas. Eu intuí que ele queria dizer-me qualquer coisa de especial. E acertei, porque ele esperou o momento dele, abraçou-me, comovido, apertou-me muito forte e disse-me isto: Carlos do Carmo, se eu lhe fosse contar o que já sofri em França, você talvez não acreditasse. Eu sofri tanto, 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 tanto. Hoje tenho uma vida economicamente conseguida, filhos através dos quais resgatei o meu sofrimento, mas há uma coisa que lhe quero dizer. Eu vim aqui ouvi-lo cantar com um sentimento particular e confirmou-se o que eu pensava. Tudo o que eu sofri é para esquecer, porque você resgatou-me isso tudo. Fiquei, como calcula, muito pequenino. Não se pode brincar em serviço. Carlos do Carmo, além do mais, é na sua vida privada uma pessoa perfeitamente acessível, simpático e tudo. Mas há pessoas que não são. O Karajan não era. Era arrogante, por exemplo, era desagradável. Mas em relação à música, era humilde. Portanto, isso é a maior recomendação que eu penso que um homem como o Carlos do Carmo pode fazer a uma nova geração, e à nossa geração, e até à mais velha. Não interessa. Se as pessoas quiserem ser arrogantes, é desagradável, mas podem ser. Agora, em relação à música, não o podem ser. Porque a música é mais forte. Se quiséssemos banalizar a conversa, eu diria agora: filho de peixe sabe nadar. Mas o melhor é dizer que o cantor que se segue pode vir um dia a ser o rei deste trono. Pode ser um pretendente ao trono de Carlos do Carmo. E que pretendente! É o seu filho, Paulo Gil, que canta com o pai, Um Homem na Cidade. Agarro a madrugada, como se fosse uma criança, uma roseira entrelaçada, uma videira de esperança, tal qual o corpo da cidade que manhã cedo ensaia a dança de quem por força da vontade de trabalhar nunca se cansa. Vou pela rua desta luz que no meu tejo acende o cio. Vou por Lisboa, maré nu, que deságua no Rocio. Eu sou um homem na cidade, de manhã cedo acorda e canta, e por amar a liberdade com a cidade se levanta. Vou pela estrada deslumbrada da lua cheia de Lisboa, até que a lua apaixonada cresça na vela da canoa. Sou a gaivota que derrota
todo o mau tempo no mar alto. Eu sou o homem que transporta a maré povo em sobressalto. E quando agarro a madrugada, colho amanhã como uma flor. À beira-mágoa a desfolhar, uma alma quer um azul na cor. Uma alma quer da liberdade, que bem me quer com ninguém. Uma alma quer desta cidade, que me quer bem, que me quer bem. Nas minhas mãos a madrugada abriu a flor de abril também. A flor sem medo, perfumada, com o aroma que o mar tem. Flor de Lisboa, bem amada, que mal me quis, que me quer bem. Obrigado. Carlos, acha que este seu filho Paulo pode vir a fazer uma carreira fulgurante como a sua? Queira Deus que sim. Como calcula, previsões, é tão complicado a gente fazer previsões. Quando eu comecei a cantar, você é muito novinha, provavelmente não sabe que eu sou filho de uma das maiores fadistas deste século. Uma pessoa com uma personalidade ímpar. E quando eu comecei a cantar, os primeiros 2 anos, as pessoas chegavam ao pé de mim cheias de ternura e diziam assim: eu gosto muito de ouvir cantar, mas a sua mãe... E, portanto, quando se é filho de uma figura pública que réussit, portanto, que tem sucesso, é mais difícil, mas não é impossível. E o que eu acho é que é preciso afirmar-nos com personalidade própria, com muita vontade, muita humildade, como dizia o António, que nos ensinou e repetiu isso. E eu acredito que sim, que este meu filho tem todas as potencialidades, com uma vantagem sobre mim. Estuda música, sabe música, tem, portanto, uma base. Não se trata de um autodidata como o pai. É alguém que vai, penso eu, desenvolver as suas potencialidades, porque no mundo contemporâneo essas coisas não se condoem e o tempo dos autodidatas e dos amadores está encerrado. Isso quer dizer que o vai ajudar ou vai deixá-lo seguir o seu caminho natural? Eu, obviamente, que estou cá para o ajudar em tudo o que esteja ao meu alcance. O caminho é dele. Tudo o que eu possa ajudar, que ele queira, percebe? Porque eu recordo-me que em determinados momentos da minha vida, quando a minha mãe queria interferir, eu pedia-lhe que não o fizesse. Porque depois sabe o que é? Para nos libertarmos e podermos ter a nossa própria personalidade e afirmá-la, por vezes tem que ser com pinças que o temos que fazer, com muito cuidado. Mas nesse aspecto eu estou satisfeito porque sobra para aquela pessoa que eu referi aqui há bocado, que é a minha mulher, que é o pilar de toda esta situação, que sabe manejar essas coisas admiravelmente. Mestre, a última pergunta para o nosso rei. A última pergunta, Carlos, por esta noite, não é? Olha, deixa-me antes da pergunta agradecer-te ter estado aqui, António. Eu é que te agradeço. Quero muito sinceramente agradecer-te. Eu é que te agradeço. És uma figura muito bonita do meu país e eu agradeço muito a tua presença aqui, António. Eu é que te agradeço. Obrigado. Ora, falaste no nosso país, tu foste, como já disse há pouco, um dos primeiros fadistas
Eu gosto de chamar as coisas pelo seu nome, gosto de chamar fadista a um fadista. Exatamente. Que cantaram o fado transformando numa música, aquilo que se chamava, nos anos 70, música de intervenção. Tiveste intervenção ao nível das ideias, intervenção ao nível da crítica, mas uma crítica positiva sempre, pelo teu lado. Nunca vi críticas rafeiras. Bem, o que é que tu neste momento desejas para este nosso país? Eu já não sou capaz de pensar no país sem pensar no mundo. Vai tempo em que dava a sensação que nós podíamos pensar na terra onde tínhamos nascido como se ela fosse um todo e que o resto estava longe. Que esta aldeia global é complexa e tudo o que acontece naturalmente reflete, mas penso que reflete de uma maneira mais gravosa nas terras mais pequenas e com menos defesas. Portugal é um país pobre do ponto de vista económico, mas é, na minha opinião, um país muito rico do ponto de vista humano. Eu noto, por todo o mundo onde canto, que todas as pessoas se referem aos portugueses com muita elevação e com muita ternura, e dizendo sempre, guardem esse capital precioso que vocês têm, que é esse forte humanismo, que seguramente se solidifica e se assenta por uma história, por um passado. Portanto, o que eu desejo para o nosso país, afinal, é o que eu desejo para o nosso mundo. É, talvez, para já, a desmontagem destes 10 anos de economicismo que perverteram bastante a mentalidade do português. O português é bem melhor do que aquilo que está a ser. E, portanto, para já isso. E depois, em conjunto, construirmos coisas belas, porque Portugal é um país com história, com peso, com valor, com gente lindíssima. É preciso dar-lhes a palavra. E estamos a chegar ao final desta Noite de Reis. E quem a poderá fechar? Eu acho que só o rei, só mesmo Carlos do Carmo o poderá fazer. E cantando. Aceita, Carlos? Aceito a uma condição que vou pôr. Como disse há bocado, eu estou extremamente preocupado com o meu próximo trabalho, que é o meu disco, que quero gravar, e aproveito para homenagear publicamente o autor de todas as músicas que eu vou gravar, que é o José Luís Tinoco, que é um excelente compositor, uma figura humana lindíssima, arquiteto, pintor, poeta, músico, uma figura fascinante. Acontece que nós estamos a trabalhar, estamos em pleno embrião de trabalho, dos 12 trechos que vou gravar, 6 são fado e 6 não são fados. Vou cantar um deles, que é um fado, conseguido mesmo, mas vou pedir licença para cantar de óculos e com cábula, porque estamos ainda a trabalhar. Só que nos deixamos assim, portanto, já vimos o passado, já vimos o presente e vamos já projetar qualquer coisa para amanhã, porque amanhã é que é mesmo muito bom. Está bem? Carlos, o palco é o seu trono. Muito obrigado. Quando a saudade nos fala e em nós se faz tarde, quando a ternura nos despe e os corpos se prendem, abrem-se luas antigas, vozes de sombra e de rosas, arde connosco esse canto que todos entendem, canto que nasce do peito e de mãos na guitarra, distância da lágrima ao riso na voz de vadios, canto de branco e mulato, canto do cais às colinas, distância do fundo da noite ao convés dos navios. Chamem-lhe prece, pregão ou canto de aflitos, destino ou voz do meu povo. Seja o que for, será sempre um suspiro na noite, um verso velhinho vestido de novo. Chamem-lhe grito de amor ou cantiga de amigo, destino ou voz do passado.
Na noite de cheiro preto acorda-se e a fala, e bate este meu coração quando se canta o fado. Canto de voz marinheira a sós com o mar alto, canto de amor e enganos na voz da cidade. Luz de candeia em tabernas, foi luz de altar nas janelas, subiu do porão da noite ao convés da saudade. E quando a andorinha se cala na asa da noite, quando as estrelas acordam e a terra descansa, junta-se a plebe aos fidalgos, ouvem-se vozes sem sono que falam de queixas de amor, mas também de esperança. Chamem-lhe prece, pregão ou grito de amigo, destino ou voz do meu povo. Seja o que for, será sempre um suspiro na noite, um verso velhinho vestido de novo. Chamem-lhe grito de amor ou cantiga de amigo, destino ou a voz do passado. Na noite de cheiro preto acorda-se e a fala, e bate este meu coração quando se canta o fado. Chamem-lhe grito de amor ou cantiga de amigo, destino ou a voz do passado. Na noite de cheiro preto acorda-se e a fala, e bate este meu coração quando se canta o fado. E bate este meu coração quando se canta o fado. E foi em festa, como sempre, que terminou mais uma Noite de Reis. Fico à vossa espera daqui a 8 dias. Há mais reis e rainhas no palco de Portugal. Boa noite e tenham saudades nossas.